histórico, não é? E ele tem, porque o que pode ser um luxo no passado, hoje ficou uma coisa necessária. O que podia ser um nada no passado, hoje virou necessário. Ninguém vive sem um celular hoje, né? Mas há quantos anos existe um telefone celular? A gente viveu tão bem sem, né? E, de repente, aí os primeiros eram um luxo, o pessoal ia nos restaurantes, botava assim para todo mundo ver, né? Todo mundo exibia o celular, né? Hoje é uma questão de segurança, de rotina, né? Então, as pessoas, muita gente tem celular porque não tem telefone fixo em casa, não é? Então, existe um elemento histórico e existe um elemento moral. Isso varia também do que a gente considera o mínimo necessário para se ter uma vida digna, decente. Então, isso vai variar, acho que, de um momento para outro, de uma sociedade para outra, de um grupo para outro. Né? O que é necessidade e o que é luxo, né? Quer dizer, essa fronteira é uma fronteira móvel, e não existe assim uma coisa, eu quero dizer que não existe nenhum critério que seja absolutamente objetivo para definir essa fronteira. Né? E estou dizendo que eu estou apoiada no Marx. Eu não estou falando da minha cabeça só. Foi ali que eu comecei a tomar pé. Bom, então eu vou fazer essa nossa última rodada de perguntas para que a Gisela possa respondê-las. Depois também eu te deixo aqui as questões. Maurici, da Universidade Federal de Pernambuco. Está aqui ainda? Oi. Quem é? Cadê a Maurici? Em relação ao estudo do consumo, houve uma relação... Peraí, é porque a gente precisa só gravar. Tá. Houve uma relação de emergência... Da emergência, da importância do consumo... tá. Houve uma relação entre a emergência da importância do consumo com a crise de 29 ou pós-Segunda Guerra exerceu maior influência. Ok? Pronto, primeira questão. Eu sempre me preocupo com os lixos comunicacionais, esses são terríveis também. Tem coisas que a gente não precisa, né? É uma overdose, às vezes, de lixo. Bom, então, essa questão do excesso, descarte, né? Também. Teoricamente, né, não é necessário, né? Água mineral engarrafada, por exemplo, não seria necessário. Outra pergunta da professora Tânia Hoff, da SPM. Não, isso aqui é uma pergunta ou é uma... Certo. Tá. Quando pensamos que herança do foco no cliente... Quando pensamos que herança do foco no cliente, as empresas pensam seus stakeholders como as empresas, gostariam que eles fossem. Você não acha que as empresas /marketing precisam fazer uma revisão crítica de seus imaginários sobre seus stakeholders? Isso é muito bom. Eu vou ler, a Gisela escolhe aqui na hora de responder. Parece-me que no Brasil a cidadania tem sido conquistada por meio do consumo, como se o consumo promovesse ou fosse um movimento social, ou seja, um aspecto central da construção da cidadania. O que você pode nos dizer a respeito disso? Obrigada. Outra pergunta, eu vou ler todas e daí você faz suas escolhas. Isso aqui não tem autoria nem instituição. Como se relaciona o ato de consumir, o poder de compra com a cidadania, o ser cidadão? Bom, está relacionado aqui ao debate da cidadania. O Eric de Carvalho, da Unisa. O Eric está onde? Estava por aqui. O Eric está lá. Mudou de lugar. Lá. Como você analisa a resistência das instituições que possuem programas de ciências sociais em dialogar o tema do consumo com os programas de comunicação social? Tarciane, da Uniso. Cadê a Tarciane? Está ali, de preto. Qual seria a relação entre cidadania, consumo e movimento sustentável? Voltando à questão da cidadania, acho que dá até para agregar, né? Como pensar a cidadania e o consumo
com o Código de Defesa do Consumidor? Um pouco você já falou. Há alguma relação entre o Código de Defesa do Consumidor e o movimento ecológico? Tem várias aqui sobre cidadania, né? Bom, eu vou tentar, então, juntar. Eu acho que vou começar até com essa questão da relação consumo-cidadania, que a Tânia começou, e depois outras pessoas também falaram, né, que está aqui mais no final. Eu acho que tem a relação entre consumo e cidadania, ela aparece de diversas maneiras. Ela aparece, de um lado, eu diria que ela aparece de 3 maneiras, pelo menos. Ela aparece, de um lado, como o direito ao consumo. Ou seja, é o que a gente estava falando, como é que eu defino o que é necessário e o que não é. Depende da época, depende do país, depende do PIB do país. Não é? Depende da cultura desse país. Então, por exemplo, no salário mínimo na Inglaterra, eu acho que no começo do século XX, fazia parte de um jornal, o cálculo, um jornal diário. O nosso nunca fez. Né? Então, o que a gente define como o que é o mínimo necessário varia mesmo de um lugar para o outro. Mas, de qualquer maneira, o acesso a uma vida decente, vamos dizer, eu acho que é uma das passa pelo consumo, tá certo? Então, é uma dos direitos de cidadania. A gente tem existe um direito social, né? Os direitos sociais se pautam justamente por uma série de elementos que permitam às pessoas, né, que são típicos do século XX, que permitam às pessoas levar uma vida digna. Não é? Então, nesse aspecto, eu acho que, não o consumismo, mas existe um direito ao consumo que faz parte de um direito de cidadania. Não é? De outro lado, existe o direito do consumidor, que também é um direito de cidadania. Quer dizer, o direito de ser informado, o direito de não ser enganado, o direito de poder trocar um produto que vem com defeito, são direitos de cidadania, assim como eu tenho outros direitos. Né, tenho direitos civis, eu tenho direitos políticos, eu tenho também direitos enquanto consumidores. Faz parte dos direitos difusos, no fundo, que são direitos pós-modernos, não sei, enfim, é uma leva mais recente de direitos. Né? Tem várias ondas de direitos que vêm desde o século XVIII, né? E a penúltima delas, vamos dizer, tem esses direitos à diferença, ao consumo. Né? A mais recente fala de bioética, né, basicamente, células-tronco, essas coisas. Essa é a filha caçula, né, dos direitos, mas imediatamente anterior, eu acho que o direito do consumidor, os direitos do consumidor, são direitos de cidadania. E, finalmente, eu tenho a outra relação entre consumo e cidadania, que eu acho que é um processo muito bonito que a gente está assistindo, né? Hoje, que é o consumidor, no fundo, tomando as dores de outras categorias sociais e se preocupando com outros aspectos da sociedade que não os seus direitos imediatos do corpo. Né? Então, é a ideia de ver se o produtor está sendo bem tratado, ver se não tem animal sendo maltratado, ver se o comércio entre as pessoas, entre os países está sendo justo, ver se o ambiente, né, aquilo que a gente vai deixar para as gerações seguintes, não vai estar comprometido com o uso desse produto, e aí já entra a questão lá das garrafas, né, das garrafas PET, né, de água mineral e coisas do jeito que... Quer dizer, então, eu acho que isso também é o consumidor cidadão que está usando do seu poder de boicotar, ou de apoiar, ou de exigir certificação das empresas para poder promover um bem-estar da coletividade. Então, eu vejo pelo menos esses 3 aspectos na relação entre consumo e cidadania. Né? O que mais? Bom,
A criança... Bom, o negócio da água mineral, quer dizer, eu não tenho dúvida que tem um monte de produtos. A gente viveu a civilização do descartável, com todas as estratégias que foram desenvolvidas para aumentar o consumo nos anos 50, 60. Isso Vance Packard fala muito dessas estratégias, né? E se criou uma civilização, ou uma não civilização do descartável. E isso é preciso conter. E eu acho que a gente está, enfim, está na ordem do dia evitar, no fundo, o consumo desnecessário, especialmente de produtos que não sejam facilmente degradáveis depois, biodegradáveis ou algo assim. A questão me perguntou, alguém me perguntou o negócio da crise de 29, né, os estudos do consumo, né? Não, do consumo não, do design, não é que você o que para os estudos do consumo? Bom, os estudos do consumo começam mais ou menos nos anos 80, com a crise de paradigmas que a gente conhece, quando dá essa grande virada aí na sociedade, que a gente entra nessa coisa aí que a gente chama de sociedade pós-industrial, pós-moderna, pós-tudo, não sei, não tem nome ainda de consenso, é que começa a haver uma crise de paradigmas também nas ciências e nas ciências humanas. Também não escapam disso. E se começa em 82, eu acho que é quando é feito um dos primeiros estudos, é quando o McKendrick faz a célebre pergunta: quem comprou, como é que a produção da Revolução Industrial não encalhou? É o McKendrick. É de 1982, um livro. Eu posso ver depois a referência completa, se você quiser me lembrar, que não tenho aqui. Mas McKendrick e Plumb, eles escrevem um livro sobre o consumo inglês no século XVIII, escrito em 82, está esgotado, mas eu consegui ler uns pedacinhos na biblioteca, que deu, anotar, né, umas partes, mas ele talvez é um dos grandes que faz uma dessas perguntas. Mas ninguém nunca parou para pensar, que ninguém consumia aquilo, de repente começa a vender um monte de coisa. Quem comprou aquilo? Alguma coisa tem que ter havido, do lado do consumo, alguma coisa equivalente ao que houve da produção. Do lado da produção foi a Revolução Industrial, e do lado do consumo. Deixa eu só terminar o raciocínio. Tá. Agora, na questão de 29, bom, então, quer dizer, é aí que surgem os estudos. Então, nem é o baby boom propriamente, nem 29 que vão deslocar os estudos da ótica da produção para a ótica do consumo, né? Eu só queria lembrar, em todo caso, quer dizer, 29 é importante mais para se ter o Estado que começa a regular a economia, né? Sai daquela fase do liberalismo, né, e entra o Estado keynesiano. E o Roosevelt, no New Deal, uma das coisas que ele falava, ele dizia: compre qualquer coisa, porque o emprego que você salva pode ser o seu, por causa da crise de 29. Então, há uma preocupação, se percebe a importância do consumo, mas ele não entra para a academia como objeto, naquela época, né? Eu não sei se tem alguma que eu não respondi. Será que ficou uma... Assim, a resistência, só isso que o Eric perguntou. Olha, essa história do diálogo das ciências sociais com o pessoal de comunicação, eu acho que é um diálogo que tem sido... não é por causa do problema do consumo, não. Eu acho que é uma coisa antiga, e eu diria que não é geral. Eu acho que há um pouco uma disputa sobre quem que é o dono do discurso legítimo, no fundo, que fica um pouco por trás dessa questão, não é? Na verdade, acho que a gente precisa colaborar, porque a gente tem uma produção de coisas muito importantes. Veja, por exemplo, os trabalhos do Lalo sobre televisão, que tem tudo a ver sobre a BBC e outras coisas que ele faz, né? Ele também está nessa rede, né, do projeto Criança e Consumo.
Então, esse é um trabalho fundamental. E ele é da área de comunicação, o Valdemir Caldas, da USP. Eu conheço algumas dessas pessoas que são de lá, eu acho que tem os que eu tive acesso ao trabalho deles, a contato maior com eles. E eu acho que eles fazem coisas de alto padrão, de alto nível, e acho que a gente tem mais é que intensificar. Então, eu acho que, às vezes, não tem nenhuma razão objetiva para isso, né? Agora, existe um pouco, às vezes demora um pouco mais também, certos temas a encontrar guarida em certas instituições, porque, no Brasil, a gente tem, no fundo, uma questão que, de certa forma, é mais complicada que no primeiro mundo. A gente tem os problemas novos e a gente não resolveu muitos dos antigos. Então, a luta que se estabelece pelos diversos temas, pelas diversas questões, por legitimidade, quer dizer, qual que vai entrar na agenda pública, qual vai ser a bandeira de um candidato a deputado, a senador, a governador, quem pega que bandeira, é uma briga de foice no escuro, né? Bom, eu queria agradecer muito a Gisela. Tem duas questões, infelizmente, a gente não vai poder agora continuar, né, com o debate, porque a agenda é um pouco apertada, a gente tem ainda uma outra discussão, mas eu vou encaminhar a professora Gisela, são perguntas de duas moças da Metodista. Cadê? Então, depois, se vocês quiserem, vou passar para elas. São muito boas, já adianto. E eu acho que a gente vai poder voltar a essa discussão sobre imaginário, relação imaginário-consumo, também na sequência dos debates. Eu acho que na próxima sessão vai dar para a gente voltar. Então, obrigada, Gisela, e obrigada a todos. E eu convido vocês a consumirem aqui fora o primeiro produto que o Brasil levou para as exposições universais, que foi o café.